Olá, muito boa tarde. Está em curso a discussão do Orçamento de Estado para 2021, marcado por tensões políticas e na expectativa das melhores opções para Portugal e para os portugueses. Daqui a pouco, Eunice Lourenço, chefe de redação da Renascença, comenta neste programa os debates parlamentares. Antes, destacamos outros temas que marcam a atualidade, a começar pela Semana do Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il prossimo 28 novembre, alla vigilia della prima domenica di Avvento, terrò un concistoro per la nomina di 13 nuovi cardinali. O anúncio do Papa no último domingo aconteceu de surpresa, como tem sido habitual, e apresentou também alguns nomes inesperados para o Colégio Cardinalício, do Ruanda ao Guardião do Convento Franciscano de Assis, uma missão global para o governo da Igreja Católica. Preghiamo per i nuovi cardinali affinché, confermando la loro adesione a Cristo, mi aiutino nel mio ministero di Vescovo di Roma, per il bene di tutto il santo popolo fedele di Dio. A missão do político esteve em destaque na audiência que o Papa concedeu ao primeiro-ministro de Espanha, um discurso desafiante e compreensivo perante os desafios que se colocam a quem tem de liderar os destinos de um país. Tiene la misión de hacer progresar el país por agricultura, ganadería, minería, investigación, educación, arte. El país crezca, que crezca el país, que crezca. Y eso es desgastante, ¿no? A audiência pública semanal no Vaticano continua a decorrer com as precauções exigidas pela pandemia, um sinal de respeito pela vida de cada um que o Papa quer ver alargado a todos os âmbitos da sociedade, evocando o ensinamento de São João Paulo II, eleito a 22 de outubro de 1978. Egli ha sempre esortato ad un amore privilegiato per gli ultimi e gli indefessi e per la tutela di ogni essere umano dal concepimento fino alla morte naturale. Per intercessione di Maria Santissima e del Santo Pontefice Polacco, chiedo a Dio di suscitare nel cuore di tutti il rispetto della vita dei nostri fratelli, specialmente dei più fragili, indefessi, e di dare forza a coloro che la accolgono e se ne prendono cura, anche quando ciò richiede un amore eroico. E non dimenticatevi di pregare per me. Arrivederci. Nova Faculdade de Medicina e maior interdisciplinaridade entre os saberes. Duas grandes prioridades para a nova reitoria da Universidade Católica Portuguesa. Isabel Capeloa Gil tomou posse como reitora da Universidade Católica Portuguesa para mais 4 anos à frente desta instituição e com prioridades bem definidas. A execução dos grandes projetos que estão lançados e aprovados, o primeiro a Faculdade de Medicina naturalmente e o Campus Veritati, têm que ser executados durante este período dos 4 anos e o segundo grande desafio, talvez maior que o primeiro, é a reconfiguração do modelo pedagógico da Universidade Católica de forma a criarmos um ensino que seja verdadeiramente condizente com o princípio da ecologia integral dos saberes, o que implica uma renovação dos currícula, implica também, de certa forma, implementação, o desenvolvimento, finalmente a realização daquilo que é o princípio basilar da reforma de Bolonha, permitindo uma clara interdisciplinaridade e relação de saberes. A acompanhar a reitora, uma equipa com 6 vice-reitores e os presidentes dos centros regionais de Viseu, Braga e Porto, que passam a membros da equipa reitoral como proto-reitores, tomaram posse para conduzir a Universidade Católica a uma presença num mundo cultural em mudança e onde as academias se tornam essenciais.
As universidades são as instituições mais resilientes do projeto europeu, mas o conhecimento, o saber científico e o modelo do ensino superior não é escrito na pedra. Tem que evoluir, tem que se adaptar a novos contextos e tem que responder àquilo que são os grandes problemas contemporâneos. Sabemos que aquilo que são os grandes desafios da humanidade, desde a mudança climática até à questão das migrações, a coesão social, a justiça intergeracional, são matérias que não se podem resolver apenas de uma perspectiva única. E, portanto, nós precisamos de ultrapassar esta visão de silos. O Cardeal Patriarca de Lisboa, enquanto magno chanceler da instituição, coloca o acento na sua universalidade e na concretização de um sonho aberto e alargado a todos. Bem, é um sonho antigo que se mantém fresco e expansivo, não é? Porque o ideal da universidade é isso mesmo, ser uma universalidade de saberes e por isso ela tem-se alargado os seus cursos. Agora temos este horizonte da medicina, que finalmente nos foi concedido, mas não só esse, como outros que apareçam no desdobramento dos nossos cursos, porque o ideal de uma universidade é este mesmo, portanto é ser assim um conjunto alargado de saberes e de incidências de investigação e de ensino, e com esta equipa reitoral, com a reitora e com os novos vice-reitores e pró-reitores, os diretores das faculdades, dos institutos, estamos todos muito empenhados nisso. Vanguarda do conhecimento e da capacitação profissional são patamares a atingir e nunca totalmente alcançados. Objetivos traçados pela reitora Isabel Capeloa Gil, que indica a formação humana, o pensamento crítico, a sensibilidade estética e a capacidade cidadã de intervir no país como caminhos a perseguir todos os dias na Universidade Católica Portuguesa. Homem de aliança, de diálogo e de comunicação, Cardeal José Tolentino Mendonça recebeu o Prémio Europeu Helena Vaz da Silva. Património Cultural e Material Português. Assim foi apresentado o Cardeal Dom José Tolentino Mendonça pelo Presidente da República. A ocasião, a entrega do Prémio Europeu Helena Vaz da Silva para a divulgação do património cultural que distinguiu o Cardeal português pela contribuição excepcional para a divulgação da cultura e dos valores europeus. A atribuição do prémio ao Sr. Dom José Tolentino Mendonça, bibliotecário e arquivista da Biblioteca e Arquivo Apostólicos da Santa Sé, ou seja, também e sobretudo a José Tolentino Mendonça, o homem, o cidadão, o sacerdote, o biblista, o professor, o ensaísta, o cronista, o dramaturgo e, sobretudo, o poeta, é uma evidência. É uma evidência. É quase dizer que ele é património cultural e material português. O reconhecimento na Fundação Carlos de Gulbenkian, em Lisboa, juntou as entidades envolvidas na atribuição do prémio, instituído em 2013 pelo Centro Nacional de Cultura, a que se associa o Ministério da Cultura. Graça Fonseca valorizou as pontes que o poeta, erudito, homem de cultura e mensageiro de valores tem procurado propor. O Cardeal Tolentino tem demonstrado, na sua vida e na sua obra, ser um homem de aliança, de diálogo e de comunicação. Liga ou religa o antigo e o novo, o sagrado e o profano, o local e o universal, o certo e o incerto, o real e o imaginário, o solitário e o solidário, o próprio e o comum, o próximo e o distante. Poderíamos então perguntar, se a cultura não for isto, então o que é a cultura? Este prémio é, por ser justo e merecido, um reconhecimento e uma confirmação. Na aceitação deste reconhecimento, Dom José Tolentino Mendonça fez o elogio ao livro, objeto rudimentar que abre mundos e que construiu a Europa. Os livros não nos tornam só leitores, tornam-nos também cidadãos. A história da Europa é inseparável dos livros que constituíram o seu modo de criar cultura, ciência, espiritualidade e pensamento até aos nossos dias.
Não podemos abordar a identidade europeia e os seus valores matriciais sem conectar com o mundo dos livros, que ajudaram em cada tempo a superar o monolitismo ideológico, a estreiteza de horizontes ou a inconsistência e os limites da visão. A terminar, um pedido. Protejamos o património cultural que os livros representam. Eles são mapas para decifrar de onde viemos, mas são também telescópios e sondas apontados ao futuro. O Prémio Europeu Helena Vaz da Silva para a divulgação do património cultural foi instituído em 2013 pelo Centro Nacional de Cultura em cooperação com a Europa Nostra, a principal organização europeia de defesa do património, a que se junta o Clube Português de Imprensa. Na entrega do prémio foi ainda anunciado que a Fundação Calouste Gulbenkian, numa colaboração com a Biblioteca Apostólica do Vaticano, vai expor, em 2021, 2 desenhos de Botticelli, alusivos à Divina Comédia, nos 700 anos de morte do poeta florentino Dante Alighieri. Acompanhe estas e outras notícias em agência.eclésia.pt. Agora a análise de Eunice Lourenço, chefe de redação da Renascença, ao debate do Orçamento de Estado que marca estes dias. Eunice, boa tarde. Olá. Obrigado por estares connosco. Podemos dizer, e ia partir para já, não ia já ao debate político ou às tensões políticas, mas podemos dizer que este Orçamento salvaguarda aquela afirmação do Papa Francisco, que ninguém fique para trás? Em princípio, salvaguarda, pelo menos é essa a promessa do Governo. Aliás, é uma das 3 prioridades enunciadas pelo Governo para este orçamento, é garantir que ninguém fica para trás, e por isso é criado um apoio extraordinário para todos aqueles que, por alguma razão, já não teriam direito ao apoio social, ou por já terem esgotado os prazos de subsídio de desemprego, ou por serem trabalhadores independentes e, portanto, não terem essas salvaguardas que os trabalhadores por conta de outrem têm. É criado esse apoio extraordinário que pode ir até aos 502 euros, que é o limiar de pobreza em Portugal, e esse apoio já nos últimos dias, já depois de entregue no Parlamento a proposta de orçamento por parte do Governo, o Governo, até pelas negociações que continuou sempre a fazer, anunciou que ainda vai alargar mais o âmbito do apoio, de forma a que chegue ainda a mais gente, e portanto era estimado que esse apoio extraordinário chegasse a 165 mil pessoas, agora chegará a mais de 200 mil pessoas, assim seja aprovado em votação final. A questão do investimento que é necessário no Serviço Nacional de Saúde, nos cuidados de saúde cada vez mais a serem precisos em Portugal. O investimento é o suficiente? A sensação que nós todos temos é que não há investimento suficiente em saúde neste momento, porque nós vivemos circunstâncias que estão continuamente a mudar. Estamos a ver que a situação está a ficar descontrolada em vários países europeus, e países que nós à partida pensaríamos que tinham mais condições, melhores condições do que nós, a França, a Itália, a Holanda já está a ter de transferir doentes para a Alemanha, e a própria Alemanha já está a ficar com capacidade esgotada em alguns locais, e portanto não há investimento suficiente, mesmo que Portugal pudesse dispor de fundos sem fim, porque há um investimento que não resolve situações de um momento para o outro, que é o investimento em pessoas e em profissionais. Isto não se resolve só com ventiladores, não é? Não se resolve com ventiladores nem com camas. E quando nós falamos da disponibilidade de camas, as camas só estão disponíveis se existirem profissionais que possam prestar os cuidados às pessoas que estão nessas camas. E nós sabemos que não se formam nem médicos nem enfermeiros em
3 meses, nem em 6 meses, nem num ano. E, portanto, não há investimento suficiente. Haverá o investimento possível, se a acreditarmos nos argumentos do Governo, e é um investimento maior do que aquele que existiu nos últimos anos, e esse investimento passa também pela contratação de mais profissionais de saúde, mas, dada a dimensão da situação que estamos a viver, tudo nos parece insuficiente. Colaboração público e privado é cada vez mais urgente? Na prestação dos cuidados de saúde, não é? É necessária, só que essa colaboração também tem de ser feita segundo regras e de forma a que não haja aproveitamento de nenhuma das partes, ou seja, nem os privados podem querer condições especiais para aceitar doentes do setor público, nem o setor público pode dispor do setor privado como se fosse público. E, portanto, é preciso respeitar essas regras, mas o recurso ao setor privado está previsto, já foi, no fundo, anunciado pelo Governo, pela Ministra da Saúde, esta semana, e tenderá a ser cada vez maior, embora esse recurso tendencialmente será para doentes não Covid, ou seja, uma das situações que estamos a viver é que, devido à pressão que a Covid exerce no Serviço Nacional de Saúde, há doentes não Covid que estão a ser deixados para trás, em parte por não haver capacidade para tratar toda a gente, noutra parte porque os próprios doentes não estão a recorrer o suficiente aos serviços de saúde. E é preciso também ter essa noção, e é preciso que as pessoas que estão doentes percam o medo, percebam que por vezes estão a viver situações que exigem que vão ao hospital e que não deixem que o medo piore a sua situação e que cheguem ao hospital ou ao centro de saúde numa situação muito pior do que aquela que teriam se tivessem ido na altura normal. E, portanto, o recurso aos privados tenderá a ser muito para resolver situações não Covid que o Serviço Nacional de Saúde pode não ter capacidade para resolver. Regressemos a este debate do Orçamento de Estado para olhar a forma como todos os debates, na generalidade, no caso, foram decorrendo. Aqui o fator político, enfim, foi o que teve maior presença. Houve jogo político em todos esses debates? Sim, houve sobretudo debate político e jogo político entre o Governo e o Bloco de Esquerda, porque a posição do Bloco de Esquerda de votar contra o orçamento é uma posição que pode ser incompreensível até para alguns apoiantes do Bloco de Esquerda e que, por isso mesmo, o Governo quer acentuar que o Bloco de Esquerda vai votar ao lado dos partidos da direita nesta votação, na generalidade, e nem o Governo nem o Bloco de Esquerda querem ser, no fundo, os culpados, entre aspas, desse voto. E é uma jogada estratégica do Bloco de Esquerda que avalia sobretudo a situação política, porque há aqui uma grande equação política que nós vamos viver nos próximos tempos, que é quem é que vai concentrar os descontentamentos que certamente vão crescer nos próximos tempos. E quem quiser concentrar esse voto de descontentamento no futuro não pode estar ao lado do Governo neste momento. E o Bloco põe-se um bocadinho nesse patamar, mas por outro lado não quer ser acusado de ser oportunista, que esteve ao lado do Governo quando as situações eram fáceis e agora que é uma situação difícil salta fora. Por isso assistiu-se a esse jogo de atira culpas e de troca, aliás, de documentos e de fazer chegar documentos à comunicação social com aquilo que foram as negociações, de forma a ficar claro
do ponto de vista do Governo, que não foi por falta de diálogo do Governo que o Bloco vai votar contra, do ponto de vista do Bloco que o Governo nunca respondeu às exigências do Bloco. E gravamos esta entrevista um dia antes dela ser emitida, mas enfim, nos cenários que estão de facto em cima da mesa, como é que prevês, Eunice, agora que o debate na especialidade possa decorrer? Nós vivemos tempos de grande incerteza e, portanto, nós vamos ter um Conselho de Ministros extraordinário no sábado, vamos ter mais medidas para tentar combater o contágio da pandemia e isso também vai ter reflexos na discussão na especialidade. Este orçamento também nos mostra como o mundo e as nossas vidas mudam no instante. Há um ano estávamos a discutir o orçamento com excedente. Agora estamos a discutir um orçamento com um enorme déficit e com, sobretudo, uma carga de incerteza muito grande em cima. Há muitas coisas na especialidade que já foram sendo acertadas nestes últimos dias antes do debate na generalidade, por exemplo, o tal alargamento do apoio extraordinário, o aumento das pensões que estava previsto na proposta inicial do Governo, na proposta entregue no Parlamento, ser só a partir de agosto e que nas negociações com o PCP o Governo acedeu a que seja logo a partir de janeiro. E, portanto, aquilo que a que nós nos habituámos nos últimos 5 anos, que é orçamento entregue, não é orçamento fechado, este ano ainda é mais verdade e, portanto, a proposta de orçamento que foi entregue já não é aquilo que no fundo está a ser discutido e aquela que sairá também será certamente diferente daquilo que está a ser discutido neste momento. Acompanharemos também esses debates porque de facto é um assunto que nos diz respeito a todos, direta ou indiretamente e sobretudo diretamente. Eunice, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia a analisar este debate em torno do Orçamento de Estado. Siga também a nossa edição na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de uma ótima tarde. Até amanhã, se Deus quiser.